Olá pessoal, estamos então dando início ao nosso segundo módulo de Direito Material do Trabalho, né? Professor Roberto Comporto, vamos dar sequência ao nosso estudo visando a prova da OAB, primeira fase. Lembrando para você, seis questões na sua prova de Direito do Trabalho da primeira fase, tá ok? Tá aqui meu e-mail. Novamente, meu e-mail está aqui para você poder me mandar mensagem, elogios. Manda elogios, né? A crítica também, né? Manda críticas, manda sua pergunta, sua dúvida e, à medida do possível, eu vou procurar te ajudar. Tá ok? Antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos quero trazer uma dica para você. Primeiro, nós vamos precisar bastante da CLT, tá? Vamos precisar das súmulas e das OJs do TST, ou seja, súmulas e OJs, nós vimos no módulo passado, nada mais é que a jurisprudência, as decisões dos nossos tribunais do trabalho. Então nós vamos precisar da CLT, súmulas e OJs do TST, Tribunal Superior do Trabalho. E trouxe aqui para você duas situações importantes. Primeiro, falando de OJ, súmula e das decisões jurisprudenciais, quero trazer para você aqui uma dica importante para que você possa fazer a leitura e acompanhar realmente as nossas aulas por esse livrinho aqui, é bacana. Se você tiver condições, acho que é interessante você adquirir esse livrinho de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Vende na internet, na Saraiva, basta você procurar aí livro sobre súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Opa, TST, vamos lá. E o nosso livro também, livro que já é um sucesso aí, bastante gente já adquiriu o nosso livro. Se você ainda não adquiriu o livro Como se preparar para o exame de ordem, você pode adquirir o livro no site, tá? No site do canal, canalexamedeordem.com. Muito bem. O que nós falamos no módulo passado? No módulo passado, que nós já gravamos, já está disponibilizado para você aí, espero que você, inclusive, tenha imprimido, tenha realmente na sua mão agora aí a nossa apostila, hein? A nossa apostila, que às vezes nós não conseguimos exaurir o tema aqui, não conseguimos realizar toda a leitura dos artigos, das súmulas, mas na apostila, a apostila está bem completa, preparei um material bacana para você, um material bem completinho para você gabaritar a sua prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Então imprima aí a sua apostila, tenha então em mãos aí agora a sua apostila, a sua CLT, e se você tiver o livro de orientações e súmulas, orientações jurisprudenciais e as súmulas, ótimo. Se não, você pode ir acompanhando pelas aulas, que eu vou ler bastante súmulas aqui, bastante orientação jurisprudencial, porque é o que a banca tem cobrado. A banca tem cobrado texto de lei, CLT, e a banca tem cobrado orientações jurisprudenciais e as súmulas do TST. Então é importante, não vale só o seu estudo pela CLT. Ora, a CLT é de 1943. Não vale só estudo pela CLT. Você tem que estudar também pelas súmulas e pelas OJs. E é o que nós vamos estar trabalhando aqui nas nossas aulas, tá ok? Então vamos relembrar o que nós vimos no módulo passado. No módulo passado, nós falamos sobre um breve relato histórico, nós falamos de fontes do direito do trabalho, nós falamos dos princípios do direito do trabalho, nós falamos que a relação de trabalho é gênero e a relação de emprego é espécie, falamos de vários tipos de trabalhadores, falamos do autônomo, falamos do avulso, falamos do eventual, falamos da doméstica, falamos do avulso. Olha, gente, é importante você assistir o módulo 1, né? E falamos, então, quem é o empregado, conceituamos o empregado e conceituamos o empregador. Então, falamos quem é o empregado, os requisitos para que ele seja empregado, que está lá no artigo 3º, e quem é o empregador e aqueles que também são equivalentes ao empregador. Falamos de todos esses camaradas aí, de todas essas pessoas. Falamos dos sujeitos da relação de emprego. E nós vamos tratar na nossa aula, né, sobre o contrato, como se inicia essa relação. Essa relação de emprego,
tá? É regida por um contrato, tá? Lembrando que esse emprego, essa relação de emprego, é uma espécie da relação de trabalho. Então nós temos lá o rural, nós temos a doméstica, nós temos o aprendiz, nós temos o estagiário, né? Então alguns desses trabalhadores têm um contrato específico para eles. Mas para nós, no nosso estudo, qual é importante? O que é importante? O contrato que rege a relação de emprego. É este contrato que nós vamos estudar. O contrato que rege a relação de emprego. Porque o nosso estudo forte está pautado na relação de emprego, que é isso que vai ser cobrado na sua prova. Fora isso, os outros trabalhadores, tipos de trabalhadores, tá? Que são as espécies da relação de trabalho, você vai estudar apenas o conceito. Foi o que nós vimos na aula, no módulo passado. Conceito. Não precisa se aprofundar, mas o conceito você precisa saber, que o conceito é cobrado em prova. Agora, a relação de emprego, o nosso estudo pautado na CLT, na súmula e nas OJs, é isso que vai ser cobrado em massa na sua prova. Tá ok? Então vamos dar início na nossa aula falando sobre o quê? As características do contrato de trabalho. Características do contrato de trabalho. Ora, como eu disse para vocês agora há pouco, a relação de trabalho é um gênero da relação, e a relação de emprego uma espécie. Essa relação de emprego, tá? Ela vai ser regida por um contrato, onde eu tenho o empregado e o empregador. E essa relação de emprego, ela é regida por um contrato. E esse contrato, ele tem a característica importante, algumas características importantes. E é o que nós vamos ver agora. Vamos iniciar então o nosso estudo falando sobre as características do contrato de trabalho, do contrato de emprego, né? Então vamos lá. Ora, eu vou precisar do artigo 442, o artigo 442 ao 456. Do artigo 442 ao artigo 456. Esse artigo ele vai dizer exatamente isso, 442, que a relação de emprego, esse contrato, ele pode ser um contrato tácito, tá? Pode ser expresso, que é nada mais que oral ou por escrito, tá? E é esse contrato que vai reger essa relação entre empregado e empregador. Então, o 442, ele vai dizer exatamente isso, tá? Então, é um acordo tácito ou expresso da relação de emprego. É o que diz o 442. Então, o que é o contrato? Qual o conceito de contrato, desse contrato de emprego? Tá aqui, ó. É um acordo tácito ou expresso da relação de emprego 442 da CLT, tá? Então, ele é tácito, expresso oral ou escrito. Então, vamos conceituar isso aqui, então, tá? O que é tácito? Um acordo tácito. Bom, esse acordo tácito nada mais é do que um funcionário, um empregado, tá? Vamos colocar aqui o exame de ordem, o canal Exame de Ordem, como um exemplo, tá? De repente, eu convido o Matheus. Matheus, vamos me ajudar lá no estúdio, vamos gravar algumas aulas comigo? Vamos, bacana. Matheus vem, liga todo o equipamento, começa a desenvolver esse serviço, esse trabalho, e nós não acertamos salário, não acertamos valores, horário de trabalho, não acertamos nada com ele. Mas ele está aqui. E nós estudamos no módulo passado que, a princípio, toda relação é uma relação de emprego com contrato por tempo indeterminado, tá? E proibida a dispensa de forma arbitrária, tá? Então, o que acontece? A princípio, essa relação com o Matheus, aqui no canal Exame de Ordem, uma vez que eu não tratei nada com ele, e ele começou a desenvolver a atividade dele. Chegou ao final do mês, o nome dele consta na folha de pagamento. Ou eu começo a depositar na conta dele um valor de salário mínimo, ou um valor de R$800. R$800. Todo mês vou depositando na conta dele. Ora, inicialmente, falamos sobre salário? Não.
Inicialmente, falamos como que ele vai trabalhar, os dias que ele vai trabalhar, o horário que ele vai trabalhar? Não. Ele simplesmente começou a desenvolver a sua atividade aqui no canal Exame de Ordem. Então, de forma tácita, não expressei o quanto ele ia ganhar, nem ele me questionou, mas de forma tácita. Ou seja, ele começou a desenvolver essa atividade, comecei a efetuar o pagamento dele, tá? Então, de forma tácita, tá? Ou iniciou então a relação de emprego. Então, diante disso, nós temos um contrato, porque ele começou a desenvolver uma relação de emprego, porque ele tem as características de empregado que nós estudamos no módulo passado. Então, ele tem todas as características lá do artigo 3º da CLT. Então, ele é empregado. Uma vez que ele é empregado, esse contrato já existe e ele pode ser de forma tácita. Bacana? E de forma expressa? Ora, a forma expressa, cuidado, porque às vezes a pessoa acha que a forma expressa é só por escrito. E não, cuidado que aí você se confunde, hein? Quando eu falo expresso, ele pode ser oral ou por escrito. Oral, o que seria esse oral? Ora, conversei com o Matheus. Olha, Matheus, você vai trabalhar aqui das 8 às 18, de segunda a quinta. Na sexta você trabalha até às 5, sábado e domingo livre. Você vai ganhar R$800, vou abrir uma conta para você e você vai desenvolver essa atividade. Então, quando eu tratei isso com ele, eu tratei de forma oral, forma expressa. Então, está caracterizado o contrato e a relação de trabalho, de emprego. Ou então, posso tratar com ele de forma escrita. Olha, Matheus, traga os seus documentos, vamos assinar a sua carteira, você vai assinar o contrato de trabalho e vamos começar a trabalhar. Então, posso também acertar com o Matheus de forma escrita. Então, lembrando, 442 da CLT, ele vai trazer para a gente já esse conceito, essa característica do contrato, que começa acordo tácito ou expresso da relação de emprego, 442. Pode ser tácito ou expresso. E o expresso, oral ou por escrito. Bacana? Então vamos lá, vamos dar sequência na nossa aula. O que acontece? Característica do contrato. Olha aqui para mim, característica do contrato. Presta atenção. O contrato ele vai ser bilateral. Por que bilateral? Eu tenho duas pessoas, empregado e empregador, tá? E ambos têm responsabilidades, um para com o outro. Então esse contrato ele é bilateral. Tem duas pessoas envolvidas. Ele é oneroso. Por que oneroso? Lembra de um dos requisitos para ele ser empregado? Que ele receba salário. Ora, se ele não receber salário, ele está trabalhando de forma voluntária, então ele é um trabalhador voluntário. No nosso caso, não. A relação de emprego exige grana, salário. Deve ser oneroso o contrato. Ou seja, o empregador irá pagar para o empregado salário. Então, oneroso. Então, contrato bilateral, oneroso, comutativo, ou seja, responsabilidades mútuas. Empregado e empregador, ambos responsabilidades mútuas. Consensual. Ora, ninguém é obrigado a trabalhar. Ninguém é obrigado a trabalhar. Você tem que trabalhar, realizar esse contrato com consenso. Olha, não, peraí. Esse contrato é consensual. Eu quero trabalhar e o empregador quer me admitir. Então, consensual. Entramos num consenso, eu aceito o trabalho e ele te aceita como meu empregado. Então, consensual. O contrato, eu tenho comigo que ele é um contrato de adesão. Por quê? Ora, quando você vai trabalhar, quando você vai desenvolver essa relação de emprego, muito bem, você chegou na empresa e disse, olha, vou trabalhar. Bacana. Quando você vai ser contratado, o empregador não diz, você está contente com esse contrato? Se você não estiver contente com esse contrato, você pode mudar. Você pode mudar o seu horário, você pode mudar o valor do seu salário, os dias que você quer trabalhar. Nada disso, querido. Quando você vai adentrar numa empresa,
fez a sua entrevista, participou da seleção e ele te contrata, ele já chega com o contrato pronto. Olha, o salário é 1.000, você vai trabalhar tal dia, tal horário, fulano vai ser seu encarregado, vai funcionar assim, assim, você vai ter tal e tal e tal benefício. Você quer? Quer, não quer? Chama o próximo da fila. Então, por que eu digo que ele é um contrato de adesão? Porque você, em regra, você aceita aquelas condições para trabalhar. Você aceita aquelas condições como empregado. Você aceita o salário. Se você não aceitou o salário, você nem assina o contrato. Porque você não tem a opção. Você vai dizer, não, eu vou trabalhar, mas eu quero ganhar 3.000. O salário da empresa é 1.000. Você pega ou o próximo da fila vem. Então, um contrato de adesão, por quê? Porque eu não posso mudar essas cláusulas. É lógico que a pré-contratação, você pode até negociar, mas a grande maioria, em regra, você não tem essa faculdade de você alterar esse contrato. Por isso que eu digo que esse contrato também é um contrato de adesão. O contrato, ele é pessoal, ou então, intuito personae. Então, o contrato pessoal, intuito personae. Por quê? Esse contrato, eu não posso enviar o meu pai para trabalhar no meu lugar. Eu não posso enviar o meu irmão para trabalhar no meu lugar. Eu tenho que trabalhar, é um contrato personalíssimo. É eu que tenho que ir trabalhar. É eu que tenho que executar o serviço. Então, nós estamos vendo as características do contrato de trabalho. Vamos lá. Bilateralidade. Ele é oneroso, comutativo, consensual. É um contrato de adesão e um contrato personalíssimo. Bacana? Vamos dar sequência? Vamos ver quais são as características ainda do contrato de trabalho. A execução continuada, ou seja, eu vou todos os dias executar o meu trabalho, executar o meu serviço. Ora, eu não posso ir quando eu quero. Lembra aquela questão da habitualidade? É isso aí, tá? Execução continuada. E quanto à forma, a característica quanto à forma é aquela situação que eu disse para vocês agora há pouco. Essa forma pode ser tácita, tá? Ou expressa oral ou por escrito. Bacana? Então, tá aí as características do contrato de trabalho. Agora, o que me chama a atenção também é o seguinte. Vamos dar uma passeada lá no civil, tá? No direito civil. Porque é o seguinte, esse contrato, ele precisa ter uma forma, ele precisa ter um agente e ele tem um objeto. Então me traz à memória lá o artigo 104 do Código Civil. E nós podemos usar ele, o artigo 104 do Código Civil. Vamos dar uma avançada aqui na nossa tela? Ó, é os requisitos de validade. Os requisitos de validade do contrato de trabalho. Para esse contrato ser válido, ele precisa cumprir alguns requisitos. E esses requisitos estão no artigo 104 do Código Civil. Ou seja, agente capaz, tá? Agente capaz, objeto lícito, lembra disso? Tá? Forma prescrita em lei ou não defesa em lei. Vamos avançar? Requisitos de validade do contrato de trabalho. Vamos lá, artigo 104, tá? Agente capaz, objeto lícito, tá? Forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos ver o que é isso? Quem que é o agente capaz? Ora, nós estudamos lá no módulo 1 que é vedado, é proibido, tá? O menor exercer atividades noturna, insalubre e perigosa. Então, o menor não pode trabalhar à noite, não pode desenvolver atividade perigosa e nem insalubre, tá ok? E de qualquer trabalho e prestar qualquer serviço, qualquer trabalho para os menores de 14 anos, salvo em condições de aprendiz. Então, o menor só pode desenvolver atividade que não seja insalubre, perigosa e noturna, tá? Menor de 18 anos. Os menores de 16 anos, não podem exercer nenhuma atividade,
salvo em condições de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Então, quem que é o agente capaz? Quem que é o agente capaz, tá? O agente capaz é o maior de 18. Maior de 18, ele pode exercer qualquer tipo de trabalho. Maior de 18, tá ok? Menor de 18, ele só pode trabalhar a partir dos 16 aos 18 anos, a partir dos 16 aos 18 anos, menos em atividade perigosa, insalubre e noturna. Qualquer atividade, a partir dos 16 aos 18, qualquer atividade, tá? A partir dos 16, qualquer atividade, menos insalubre, noturna e perigosa. E menor de 16? Pode, somente na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Tá, ok? Isso tem que ficar claro para você. A partir dos 14, pode na condição de aprendiz. Somente na condição de aprendiz, que nós estudamos lá no módulo passado. A partir dos 14, pode na condição de aprendiz. Tá? A partir dos 16, qualquer atividade, com exceção atividade noturna, perigosa e insalubre. Tá? Então, fica claro isso aí, para você não errar no dia da sua prova, tá? Menor, grave bem isso, menor não pode exercer atividade noturna, perigosa e insalubre, tá ok? E de qualquer serviço para os menores de 16, salvo na condição de aprendiz, que aí ele tem que ter pelo menos 14 anos de idade. Esse agente capaz é isso. Em regra, ele só poderia trabalhar a partir dos 18, mas a legislação permite, em alguns casos esporádicos, como eu disse para você, a partir dos 14, como aprendiz, a partir dos 16, qualquer trabalho que não seja perigoso, insalubre e noturno. E aí nós vamos ver em como que é esse contrato, mais para frente, como que é esse contrato quando ele é menor de 18 anos. Quando que ele pode assinar o recibo, em que forma ele pode firmar esse contrato, a rescisão dele como vai funcionar, isso nós vamos ver lá no direito do menor. Bacana? Objeto lícito, tá? Objeto lícito, a atividade que ele vai desenvolver tem que ser uma atividade lícita. Tem que ser uma atividade lícita. Tanto é que eu trouxe aqui para vocês a OJ 199. Vamos dar uma lida na OJ 199, vou pedir para o Matheus subir aí ao J199, para que possamos ler. Eu disse para vocês que a jurisprudência é de extrema importância. Vamos lá, o J199, que é vedado, é nulo o contrato de trabalho, celebrado para o desenvolver, ou seja, para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Então, o que acontece? O que a OJ está dizendo? 199 da SDI 1. É vedado, é nulo, melhor dizendo, é nulo o contrato, que tem como o objeto de trabalho da atividade o jogo do bicho. É nulo. Tá dizendo aí. Por isso que eu digo para você a importância da leitura das orientações jurisprudenciais. Tá aqui, ó. Objeto deve ser lícito. Então, a nulidade da OJ 199, para você ter uma ideia, ele trouxe como exemplo aí o jogo do bicho. Então, esse contrato é nulo. Olha, o camarada começa a desenvolver uma atividade de jogo do bicho, contravenção penal, não é isso? Você viu lá na aula de penal? Começa a desenvolver essa atividade, rompe com aquele, até então, empregador, e ele diz, ó, vou buscar meus direitos na justiça. Ora, você não vai poder pleitear na justiça um direito de uma atividade que é ilícita, porque o objeto ele deve ser lícito. Bacana? Então, e outra situação, forma, qual é a forma? Forma prescrita ou não defesa em lei. Nós dissemos que o contrato ele pode ser tácito, oral, ou impresso, por escrito. Então, a forma do contrato pode ser tácita
tá? Ou expresso, oral e por escrito. Só que algumas situações, ou seja, essa forma, entre aspas, ela pode ser de uma maneira informal, vamos dizer assim, porque tá, se você não formalizou agora, porque não é defesa em lei. O que é defesa em lei? Proibido por lei, que é o caso do aprendiz. Ora, o aprendiz na forma prescrita em lei, porque nós estudamos que o aprendiz, o contrato do aprendiz tem que ser por escrito, tá ok? O contrato do aprendiz não pode ser oral, o contrato do aprendiz não pode ser tácito, o contrato do aprendiz tem que ser por escrito, Então, forma prescrita em lei. Prescrita em lei, o aprendiz só pode ser contratado mediante contrato por escrito. E a forma não defesa em lei, que não é proibido por lei, que é a forma tácita, porque o próprio 442 diz que o contrato pode ser tácito, já para o aprendiz não. Bacana? Então é isso, ó, requisitos de validade. Lembra do artigo 104 do Código Civil? Agente capaz, objeto lícito, lembre-se da OJ 199, forma prescrita ou não, defesa em lei. Vamos ver o que temos para o nosso próximo tema. Ó, classificação do contrato. Classificação do contrato de trabalho. Mas a classificação do contrato de trabalho eu vou ver com você no próximo bloco. Não saia daí.